Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, mas para isso homenagear uma cidade aqui de nosso litoral, uma cidade muito importante, né, na história pernambucana, que é a cidade de Tamandaré, os tamandaraenses, população estimada de 23 mil pessoas, bioma Mata Atlântica, na Mata Pernambucana, microrregião Mata Meridional Pernambucana, aniversário dia 28 de setembro. Um forte abraço aí à cidade de Tamandaré. Alô, Padre Arlindo, um abraço, que é um símbolo dessa cidade. A aula de hoje, vamos lá falar sobre racionalização de denominadores. Importante, né? Racionalizar denominador. O que seria isso? Seria praticamente a gente eliminar um denominador quando ele estiver em forma de raiz. Vou dar a vocês um exemplo. Imagina que eu tenho a seguinte fração, 1 sobre raiz de 2. Veja, eu tenho aqui uma fração onde o denominador está com a raiz. Como é que eu faço, professor, para eliminar essa raiz do denominador, que é indesejada? Eu faço o seguinte, eu racionalizo. O que é racionalizar? Eu queria chamar a atenção disso aqui, certo? Não é multiplicar. Eu só posso para um número. Ele só não é alterado quando eu multiplico por 1. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou quando eu divido por 1. Ou por um fator unitário. O que é um fator unitário? O fator unitário é uma fração onde o numerador e o denominador são iguais. Certo? Então veja, vamos multiplicar isso aqui por um fator unitário. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui eu chamo de fator unitário. É um número 1, na verdade. Fator unitário. Observe que se eu dividir a raiz de 2 por raiz de 2, dá 1. Então eu posso multiplicar por 1, que não vai alterar o meu resultado. É um elemento neutro da multiplicação. Isso aqui é elemento neutro da multiplicação. Por isso eu posso multiplicar. Tá certo? É bom saber disso. Então vamos lá. 1 vezes raiz de 2 dá igual a raiz de 2. Agora veja que legal. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Porque a gente repete a raiz e faz 2 vezes 2, 4. E quanto é a raiz de 4? 2. Aí por isso que eu racionalizo. Ó. Então eu repito o numerador, que é a raiz de 2. E embaixo fica a raiz de 4 é 2. Ó. Então veja que legal. Ó. Eu saí de uma fração com o denominador tendo uma raiz para uma fração que é o mesmo resultado, o mesmo valor, porque eu multipliquei ela por um fator unitário, não alterei, e eu embaixo não tenho raiz. No denominador não tenho mais raiz, passou para o numerador. Pessoas querem dizer que a fração 1 sobre raiz de 2 é a mesma da fração raiz de 2 sobre 2? É. Mesma coisa. São iguais, isso aqui são iguais. E o que me garante isso? Garante que eu peguei essa primeira fração e multipliquei por um fator unitário, que é um elemento neutro. Eu não altero. É a mesma coisa eu dizer assim, ó, que o 3 é igual a 9 sobre 3, que é igual a 81 sobre 27. É a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Agora vê só, pessoal, eu quero chamar a atenção disso aqui a vocês, ó. Pessoal, e se a raiz, ela não... Vamos fazer um outro exemplo? Bora? Outro exemplo. Aqui, ó. 3 sobre raiz de 5. Mais uma vez, vou multiplicar por um fator unitário, certo? Fator unitário. Vamos botar aqui, ó, como fator unitário, raiz de 5 sobre raiz de 5. Vocês observam que eu estou repetindo a raiz de baixo, né? Eu repito. Isso, eu repito, que é para justamente no final eu poder multiplicar e eliminar a raiz, tá certo? Isso aqui é um fator unitário, lembre. Lembre que isso aqui é um fator unitário. É um número como se fosse o número 1. Numerador e denominador iguais. Fator unitário, né? Fator unitário. Então, veja. 3 vezes a raiz de 5, 3 vezes a raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 25. Repete a raiz, é 5 vezes 5, 25. Então fica 3 raiz de 5. Raiz de 25 é 5. Pronto.
Legal. Então isso quer dizer que 3 sobre raiz de 5 é a mesma coisa que 3 raiz de 5 sobre 5? Sim, é a mesma coisa. Observe que aqui eu tinha uma fração onde no denominador tinha uma raiz para uma fração que não. Eu tenho apenas um número lá inteiro, né? Beleza, então eu racionalizei essa fração. Perfeito? Agora, se por exemplo, porventura, eu tiver isso aqui, ó, 1 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Por quanto eu multiplico? Professor, nesse caso aqui, pessoal, quando a raiz aqui não é uma raiz quadrada, eu faço o seguinte, ó. Eu multiplico por número, eu abro aqui a raiz quinta, claro. Aí eu faço o seguinte, ó, repete esse 3 aqui, ó. Aí eu faço, ó, 5 menos 2, ó, 5 menos 2, 3. Tá? Aí, ó, repete. Se eu coloquei isso aqui no numerador, eu tenho que colocar a mesma coisa no denominador. Porque lembre, isso aqui tem que ser um fator unitário. Isso tem que ser aqui um fator unitário. Isso não pode ser diferente. Tá? Porque senão eu estaria alterando a fração. Tá certo? Por que eu faço isso? Veja por que eu faço isso. Veja no final, vê lá. 1 vezes a raiz quinta de 3 ao cubo. Vai dar raiz quinta de 3 ao cubo. Agora, multiplique essas duas frações. Essa com essa. Multiplique. Uma raiz quinta vezes uma raiz quinta. E a base aqui é o mesmo expoente. Como é que eu faço? Abro a raiz quinta e eu faço, ó, 3 ao quadrado vezes 3 à terceira. Quanto é 3 ao quadrado vezes 3 à terceira? Quanto é 3 ao quadrado vezes 3 à terceira? Lembre, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então aqui de 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Legal. Por quê? Porque aqui agora eu faço o seguinte, ó, veja. Lembra? Rapaz, então fica raiz quinta de 3 à terceira e embaixo 3. Aí, ó, é a resposta. É o que a gente tem. Pode até terminar assim, ó, raiz quinta. Quanto é 3 à terceira? É 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E embaixo dá 3. Raiz quinta de 27 sobre 3. Olha o que tem lá, né, como resposta. Beleza? Tem que ter esse cuidado. No decorrer das questões a gente vai tendo as dúvidas, tá certo? Comenta aí. Eu tenho aqui uma racionalização interessante, que é quando eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai ver lá em fatoração. Eu não vou nem chamar muito a atenção agora, que isso aqui eu chamo de diferença de dois quadrados, tá? De produtos notáveis. Aí isso aqui eu vou chamar mais atenção lá na área, quando eu for explicar a vocês produtos notáveis, tá certo? Se eu não me engano, aqui umas 2 ou 3 aulas. Então veja só que interessante isso aqui. Eu saber que A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B que multiplica A menos B. Então se eu tiver assim, por exemplo, quanto é 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado? Isso aqui eu posso fazer, ou então eu faço assim, ó, 5 mais 3 que multiplica 5 menos 3, vai dar o mesmo resultado. Quer ver? Ó, veja. Ó, 5 ao quadrado, 25. Menos 3 ao quadrado dá 9. 25 menos 9 vai dar 16. Veja só aqui, ó. 5 mais 3, 8. Vezes 5 menos 3, 2. 8 vezes 2, 16. Mesma coisa, né? Isso é produtos notáveis, tá certo? Então, para que isso aqui? Essa verdade é válido para quê? Para isso aqui, veja. Se eu tenho isso aqui, ó, 2 sobre raiz quinta mais 1. O que eu posso fazer isso aqui? Eu posso multiplicar por um fator unitário, né? Então, multiplicar por quem? Por raiz de 5 menos 1. Como é que eu tenho uma soma de uma raiz com um número, ou a soma de duas raízes, não importa, tá certo? Eu multiplico, como é que é? Soma pela subtração. Se for subtração, pela soma. Por quê? Veja, raiz de 5 menos 1
E aqui, ó, raiz de 5 menos 1. Beleza? Isso aqui, lembrando que isso aqui é chamado de fator unitário, né? Ó, é uma fração que numerador é igual a denominador. Fator unitário, elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso multiplicar tranquilo. Então, veja, 2 vezes raiz de 5 dá... Eu posso colocar ou 2 raiz de 5 e aqui, ó, menos 2 vezes 1, 2. Ou eu posso deixar 2 que multiplica raiz de 5 menos 1, tá certo? Ou eu faço a distributiva ou eu posso indicar apenas. Agora aqui eu tenho, ó, raiz de 5 mais 1 vezes raiz de 5 menos 1. É como se fosse isso aqui, ó, veja. É como se fosse A mais B, A menos B. Né, ó? Raiz de 5 mais 1, raiz de 5 menos 1. É como se fosse A mais B, A menos B. Aí seria quem? Seria A ao quadrado menos B ao quadrado. Basta eu elevar o primeiro ao quadrado, que é a raiz de 5, menos o segundo ao quadrado, que é 1. Pronto. E agora eu resolvo. Ah, entendi o porquê, né? Então fica 2 vezes raiz de 5 menos 1. E aqui, ó, aqui não é quadrado, galera? Então corta esse quadrado com esse, sobra 5. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então fica 2 multiplicado raiz de 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. Esse 2 e esse 4 eu posso simplificar. Posso, sem nenhum problema, né? Simplificar. Como? Eu posso simplificar por 2. Ok? Eu posso simplificar por 2. Aqui, ó. 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Ah, legal. Então fica 1 vezes raiz de 5 menos 1 vai dar igual a raiz de 5 menos 1. E embaixo, 2. Né? Isso aqui seria a resposta, é o que tem aqui. Ok? Isso é uma possibilidade. O outro exemplo, né? Ele diz o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 7 menos raiz de 2. Então eu vou aqui, ó, eu tenho uma subtração de raízes, então eu vou multiplicar por uma soma de raízes. Vou explicar a vocês, raiz de 7 mais raiz de 2. E embaixo também raiz de 7 mais raiz de 2. Que é o fator unitário. Então, 1 vezes todo esse numerador vai dar o próprio, porque 1 é um elemento neutro. Então, raiz de 7 mais raiz de 2. Aqui eu tenho aqui, ó, uma subtração e uma multiplicação e uma soma, né, ó? Subtração de raízes multiplicado por uma soma de raízes. Produtos notáveis, A mais B, A menos B. Ou A menos B, A mais B, não importa. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Tranquilo, sem nenhum problema. Repete o numerador, raiz de 7 mais raiz de 2. Quadrado de raiz de 7 é 7. Menos quadrado de raiz de 2 é 2. Então fica raiz de 7 mais raiz de 2. E 7 menos 2 dá 5. Que isso aqui seria a resposta, que é o que está aqui. Confere? Isso é racionalização. Tá certo? E para finalizar a aula, nós temos aqui uma frase do famoso Augusto Cury, que diz que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. Gente, um forte abraço.